Análise do discurso, linha francesa. Sumário: introdução, principais conceitos, principais autores, citações dos autores. Introdução: a análise do discurso de linha francesa surge a partir de três contribuições: o marxismo, psicanálise e linguística, e se refere a um campo da linguística da comunicação especializado em analisar o uso das línguas naturais, particularmente a maneira como ocorrem as construções ideológicas em um texto. Logo, é frequentemente utilizada para analisar textos da mídia e as ideologias que os produzem. Principais conceitos. Três campos dessa análise se fundamentam na articulação entre a linguística, a psicanálise e o materialismo histórico. A análise do discurso de linha francesa leva em consideração em sua análise a ideologia, o sujeito e as condições de produção. A análise do discurso leva em conta o homem e a língua em suas concretitudes, não enquanto sistemas abstratos. São esses elementos que fazem do discurso um objeto de análise e estudo, ou seja, são os elementos constitutivos do discurso, como a ideologia, os efeitos de sentido, a memória discursiva, as condições de produção, o sujeito, etc. Principais autores: Michael Bakhtin, Michel Foucault e Michel Pichelt. Citações dos principais autores. Pichelt: a ideologia era sua matriz. As palavras, expressões, proposições mudam de sentido segundo as posições sustentadas por aqueles que as empregam, o que quer dizer que elas adquirem seu sentido em referência a essas posições, isto é, em relação às formações ideológicas. Todo enunciado é intrinsecamente suscetível de tornar-se outro, diferente de si mesmo, se deslocar discursivamente de sentido para derivar para um outro, a não ser que a proibição da interpretação própria ao logicamente estável se exerça sobre ele explicitamente. Todo enunciado, toda sequência de enunciados é, pois, linguisticamente descritível, como uma série léxico-sintaticamente determinada, de pontos de deriva possíveis, oferecendo lugar à interpretação. Berkeley, definição de noções. Sua teoria engendra sempre a comunicação entre um eu e outro, e os enunciados são a liga dessa interação. O enunciado é a representação de uma dada realidade, que ao mesmo tempo que retrata a realidade, nela se retrata, portanto, a ressignifica. Para Berkeley, os gêneros do discurso resultam em formas padrão, relativamente estáveis, de um enunciado, determinadas socio-historicamente. O autor refere-se que só nós comunicarmos, falamos e escrevemos através de gêneros do discurso. O próprio Berkeley indicava a construção composicional ao lado do conteúdo temático e do estilo como as três características dos gêneros. Foucault, matriz de experiência. A tese inicial de Foucault diz respeito ao controle das falas. Em toda sociedade, a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada e redistribuída por um certo número de procedimentos, cuja função é afastar poderes e perigos, dominar o acontecimento aleatório e evitar sua pesada e temível materialidade. A noção de discurso é empregada como um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e espaço, que definiram em uma dada época e para uma área social, econômica, geográfica, ou linguística, dadas as condições de exercício da função enunciativa. Universidade Federal Rural de Pernambuco, estudante Laniela Silva Costa, disciplina PCC Educação Não Formal, Polo Afrânio, professor Adriano Dias de Andrade. Esse trabalho foi produzido com embasamento de pesquisas na literatura e conceitos dos principais autores citados. Adiante segue as principais referências. Obrigado.